Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. E hoje você vai conhecer comigo um pouco da história do extinto estado da Guanabara. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Bom pessoal, para quem não sabe, a Guanabara foi o estado do Brasil de 1960 a 1975. Ficava localizado no território do atual município do Rio de Janeiro. A palavra Guanabara tem sua origem no tupi-guarani, Guaná, Pará, e significa o seio-mar. Em 1834, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada no município neutro da corte, permanecendo como capital do Império, enquanto que Niterói passou a ser a capital da província do Rio de Janeiro. Em 1889, a cidade transformou-se em capital da República, o município neutro em Distrito Federal e a província em estado. Há uma semana da inauguração de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek sanciona a Lei Santiago Dantas, que cria o estado da Guanabara e fixa em 3 de outubro as eleições para governador e Assembleia Legislativa do novo estado. O Rio de Janeiro deixa de ser oficialmente a capital do país e se torna a capital da cidade-estado chamada Guanabara. O estado da Guanabara era um estado rico, ao contrário do seu vizinho, o estado do Rio de Janeiro, que era um estado pobre. Contra os defensores da transformação da cidade em um estado especial, uma cidade-estado, a Guanabara, levantaram-se argumentos contrários à transformação da antiga capital em mais um estado da federação com a mesma organização jurídico-política dos demais. Se a pequena extensão territorial parecia ser um obstáculo à criação de uma unidade federativa tradicional, com municípios, câmaras de vereadores, prefeitos, etc., era sobretudo o status de morar na capital do Brasil, do qual a população desfrutara por tantos anos, o maior obstáculo à sua inserção como uma unidade comum no quadro federativo do país. Outros alegavam que seria impossível submeter a cidade, com todo o poder político de que ainda dispunha, a uma outra unidade federativa. Afinal, a transferência nos primeiros tempos seria meramente formal, pois o esvaziamento político do Rio só começaria no final da década. Os defensores da fusão afirmavam que o novo estado disporia de um centro verdadeiramente metropolitano, preenchendo as condições econômicas, políticas e culturais para ascender ao primeiro time da federação, contribuindo inclusive para a mudança do eixo da política nacional. Essa posição foi sustentada principalmente por políticos da UDN, como Carlos Lacerda, Afonso Arinos e Prado Kelly. O objetivo principal do partido era criar um estado forte, capaz de representar nacionalmente os interesses da região e limitar a interferência do governo federal. A Guanabara foi o único caso no Brasil de uma cidade-estado. Em plebiscito realizado em 21 de abril de 1963, a população decidiu pela existência de apenas um município na unidade federada. O primeiro governador, José Sete Câmara Filho, foi nomeado pelo presidente da República e exerceu o cargo até 5 de dezembro de 1960, quando o passou para o primeiro governador eleito, Carlos Lacerda, que exerceu o cargo por 5 anos. O governo Lacerda dinamizou mudanças radicais na cidade ao promover a remoção das favelas para outras regiões e consequente criação da Vila Kennedy e da Cidade de Deus, a construção da adutora do rio Guandu para o abastecimento de água à cidade e implementou uma série de modificações paisagísticas. Dentre as principais obras realizadas na cidade nesse período, destacam-se a abertura do túnel Rebouças, o alargamento da praia de Copacabana e a construção da maior parte do aterro do Flamengo, sobre o qual foi formada a mais extensa e completa área de lazer da cidade, o Parque do Flamengo, hoje denominado oficialmente de Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, situado junto à orla da Baía de Guanabara, com 121,9 hectares e que se estende desde o aeroporto Santos Dumont até o Morro da Viúva, em Botafogo. Nesse período também foi organizada a Companhia Estadual de Telefones, CETEL, cuja missão foi a de instalar serviço de telefones automáticos nos afastados subúrbios como Irajá, Bento Ribeiro, Bangu, Campo Grande e Santa Cruz, na Baixada de Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, assim como na Ilha do Governador e na Ilha de Paquetá. Anos mais tarde, a Companhia Estadual foi incorporada ao Sistema Telefônico Fluminense, que através da Telerge passou a atender o restante do estado após a fusão. Os outros governadores eleitos para exercer a chefia do Poder Executivo da Guanabara foram Francisco Negrão de Lima, de 1965 a 1970, e Antônio de Pádua Chagas Freitas, de 1970 a 1975,
em cujo governo foi construído o emissário submarino de esgotos de Ipanema. Pela Lei Complementar número 20 de 1º de julho de 1974, durante a presidência do general Ernesto Geisel, decidiu-se realizar a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a partir de 15 de março de 1975, mantendo a denominação de Estado do Rio de Janeiro, voltando-se à situação territorial de antes da criação do município neutro, com a cidade do Rio também voltando a ser a capital fluminense. A fusão causou grande polêmica entre os cariocas e fluminenses à época, haja vista não ter havido consulta popular nos estados que se fundiam. Apesar disso, vantagens de ordem econômica foram geradas na nova capital, sendo o município do Rio de Janeiro atualmente a sede de muitos negócios e empreendimentos do restante do estado. E você conheceu comigo um pouco da história do extinto estado da Guanabara. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Muito obrigado, thank you very much. Fui!